Salve, salve, guerreiros! Professor Manuel Júnior, em nossa primeira aula aqui no canal do Pense, um sonho, uma realidade. E dessa vez para falar sobre uma temática muito importante na tua conquista rumo à tua vitória no vestibular, que é para falar de aspectos da ciência antiga. É importante lembrar que esse conteúdo, os aspectos da ciência antiga, elas fazem parte do objeto do conhecimento, cultura material e imaterial. E faz muito interessante compreender também que esse assunto é um assunto da teoria do conhecimento, ligado à compreensão da natureza e da realidade à nossa volta. Lembra que o pensamento mítico, que foi nosso primeiro assunto em sala de aula, do mito à razão, ele tem uma estrutura, ele estabelece em si próprio uma maneira de buscar o entendimento, já que foi a primeira construção humana para entender a realidade. Ele começa a partir do lado emotivo, que é o espanto, do aspecto sobrenatural para compreender o natural, da narrativa fantástica, do imaginário fabuloso e do estabelecimento de crenças. Ou seja, o mito é uma forma cosmogônica de entender a realidade. E se um mito que tem esse aspecto sobrenatural tem uma estrutura em si para entender a realidade, a ciência também vai ter. E quando eu falo de ciência dentro da aula de hoje, eu tenho que lembrar que eu estou falando da ciência antiga e diferenciar essa ciência antiga, que é uma ciência teorética, contemplativa, da ciência moderna, que tem por base, a partir de Galileu, a operacionalidade, a instrumentalização, uma forma muito mais pragmática de conhecimento. Que a ciência antiga, a ciência do passado, a ciência do início da filosofia, que ela é uma ciência que tem um aspecto do contemplar, e a ciência moderna, a partir de Galileu, uma ciência que tem um intuito de compreender, sim, a natureza, como os gregos, mas de dominar as leis e os fenômenos naturais. A ciência antiga é a própria filosofia. A ciência moderna é o início da ciência de uma forma instrumental, de uma forma experimental, que vai procurar, a partir de experimentos, hipóteses, compreender a natureza. É a ciência que nós utilizamos hoje. Mas que no passado, o primeiro saber racional do homem, que é a filosofia, já é uma forma de ciência, uma ciência contemplativa. E essa diferença da ciência antiga, seus aspectos, para a ciência moderna, com relação a esse saber operativo, dominador das leis dos fenômenos da natureza, para se tornar de uma maneira prática, pragmática para a sociedade, é que precisamos entender. No caso, na aula de hoje, nós vamos entender aspectos da ciência antiga. Como é que o saber da filosofia passou a produzir o entendimento da realidade? Volto a falar. Se o mito passa a entender a realidade por uma estrutura cosmogônica, a ciência antiga, que é a própria filosofia, o próprio saber filosófico dos pré-socráticos e a partir também de Aristóteles, que vai sistematizar esse entendimento da natureza, ali nós temos um saber puramente racional, a investigação racional a partir de uma lógica e de uma coerência. Então, a ciência antiga é o próprio saber filosófico, quando os filósofos tentam compreender a essência da natureza à sua volta ou a ordem que vai denominar a forma como nós vivemos diante desse vasto cosmos. As características da ciência antiga são necessárias como forma de entendimento, primeiro, da forma racional do homem para entender a realidade à sua volta. E os aspectos que ligam essa ciência são aspectos que são cobrados na prova do Enem. Quais são as características que a ciência antiga desenvolve, ou seja, que os filósofos, ao olhar para a natureza, buscam aprender para entender o que é aquela natureza? A ciência antiga, ela tem primeiro essa base, a contemplação. Volto a falar. Os gregos confiavam puramente na racionalidade. Então, é uma ciência que vai tentar olhar a partir do espanto, produzindo a reflexão para produzir como consequência a coerência lógica do entendimento. O que é o contemplar? Senão a condição de se admirar de algo e, a partir de uma interpretação lógica e dedutiva, compreender por que aquilo passa a ter aquela essência, aquela substância. Lembra que a filosofia, no seu início, ela tem o mesmo aspecto do mito, o espanto. Mas, diferente do mito, que segue o caminho sobrenatural, a filosofia segue o caminho racional.
E essa é a marca do contemplar, a reflexão lógica para o entendimento da realidade. É a primeira característica da ciência antiga. Se tu for comparar com a ciência moderna, e é necessário, que vai ser a próxima aula, a ciência moderna não é contemplativa. A ciência moderna é operativa. Porque os filósofos queriam compreender a natureza. A ciência moderna, Galileu, Isaac Newton, Tycho Brahe, Kepler, todos eles também querem compreender, mas entender as leis e dominar. No passado, não. Era apenas o amor à sabedoria, o entendimento pelo puro entendimento, o amor ao saber. O contemplar é essa reflexão, o amor ao conhecimento pelo puro amor ao saber. Depois do contemplar, a marca da ciência antiga, ela é ser dedutiva. Como é que o filósofo vai buscar essa base, essa apreensão da natureza? Pela dedução. E o que seria o método dedutivo, a dedução? É o olhar geral para absorver a compreensão particular. É quando eu olho de maneira geral para chegar à sua essência, ao seu princípio, à sua primeira substância, como diriam os pré-socráticos, a sua arque, ou arque, né? O princípio, a substância, o uno, a unidade natural e original que possibilitou o princípio de tudo. Qual seria a ideia do uno? Para Tales, a água. Para Demócrito, o átomo. Para Heráclito, a questão da mobilidade, o devir, tudo é transformação, que ele simboliza na ideia do fogo. Mas para eles chegarem nesses elementos particulares, eles olham a abrangência geral. O universo, o cosmo, né? A cosmologia, o aspecto racional. E essa dedução é a marca da filosofia, porque não precisa fazer experiências. É uma lógica, é uma reflexão. Por exemplo, imagina que tu chega na sala de aula. Vamos imaginar que tu chega numa sala de aula e te depara com um ambiente que tu observa, que não tem cadeira, que tem um jogo de luz, um DJ, um barman, e as pessoas estão lá sem uniforme. Então, tu chegou na sala para estudar e te depara com um ambiente, jogo de luz, barman, DJ, sem cadeira, e as pessoas sem uniforme. Ao olhar aquele aspecto geral, tu vai deduzir o quê? Que não vai ter aula, que vai ter festa. Isso é a dedução. Tu observou o geral para chegar a um princípio particular, a um entendimento particular, a uma compreensão inicial daquela abrangência universal ou genérica que tu observou. O olhar geral para o entendimento particular. Dedução. Característica da ciência antiga. Característica dos filósofos. Então, a primeira característica, contemplação, a reflexão lógica. A dedução é o olhar geral para o entendimento particular. Um exemplo que eu coloquei aqui são os silogismos, a partir de uma lógica. Esse jogo de sentenças, de frases, que tu passa a observar do geral para chegar no entendimento particular. É o exemplo mais clássico da filosofia. Todo homem, olha o exemplo do geral, todo homem é mortal. Tu observa, todo homem é o geral, é mortal. Pedro é homem. Logo, Pedro é o quê? Mortal. Todo homem é mortal, Pedro é homem, logo Pedro é o quê? Mortal. Então, tu saiu de uma observação geral para chegar no entendimento particular. A marca da ciência antiga, contemplativa e dedutiva. O outro aspecto, e esse aqui é muito importante, meu bom guerreiro, deixa eu tomar uma água aqui, é esse aspecto qualitativo. Qualitativo, olha o nome, qualidades, as primeiras essências, as primeiras substâncias. Professor, como eu posso entender esse aspecto qualitativo? Lembra que os pré-socráticos buscavam um princípio? Lembra que eu falei que a ciência é dedutiva, do geral particular? Então, essa é a ideia de entender o princípio, a substância, a essência daquilo que está sendo observado. A qualidade primordial, primária daquilo que eu estou observando. E é nessa ideia que vem Aristóteles, fantástico Aristóteles, estabelecendo as 4 causas, o método dedutivo das 4 causas, que é justamente uma metodologia de tentar, a partir da observação geral do ser, entender suas particularidades, suas essências, usando esse princípio do observar o geral para chegar à sua particularidade. Por exemplo, as 4 causas é bem fácil de entender, porque o próprio nome, as causas se autonomeiam, né? Eu vou olhar para um objeto e descobrir particularidades. Por exemplo, a causa material, do que é feito aquele objeto, aquele ser que eu estou observando. A causa formal se refere à forma. A causa eficiente é preciso aqui uma atenção, porque diferente da material,
que é a matéria, da formal, que é a forma, aqui não se autodenomina, aqui não se auto-esclarece, tu precisa entender. O que é causa eficiente? É a ideia de quem produziu, quem é o produtor, como diriam os gregos, quem é o grande demiurgo daquilo, como aquilo foi produzido. Então, a causa eficiente é como aquilo foi gerado, foi originado. E a última, que é a mais fácil de todas, é a causa final, que é a finalidade. Para que aquele ser é constituído? Qual é a essência final daquele ser? Então, essa ideia das 4 causas é a observação dedutiva do geral para chegar nas suas essências particulares. Por exemplo, aqui é a ideia da mesa, que eu coloquei aqui. O que é a mesa? Né? O que é a mesa? É uma pergunta, né? Um questionamento. O que é a mesa? O que é a pedra? O que é a árvore? No caso do que é a mesa, nós faríamos essa metodologia das 4 causas de Aristóteles. Vou ver, do que é formada a mesa? Qual é a matéria da mesa? Mármore? Ferro? Madeira? Um exemplo que eu estou dando aqui é de madeira. Então, a matéria da mesa, daquele ser que eu observo, é madeira. A forma da mesa. E aqui é um cuidado para fugir do senso comum. Ah, a mesa tem forma de mesa. Muito comum isso numa sala de aula. Geralmente os alunos falam na brincadeira, ah, mesa é forma de mesa, estátua é forma de estátua. Não, é a forma estética dela. Qual é a forma estética daquela mesa? Redonda, quadrada, triangular? No caso do exemplo, aqui que eu estou dando, a mesa é quadrilátera com hastes que sustentam. Então, descrevendo a forma que aquele objeto é, que aquele ser é. Quadrilátero com haste, a forma da mesa. A causa eficiente, quem é o demiurgo, né? O grande produtor da mesa. Aqui eu coloquei o marceneiro, podia ser o carpinteiro. Então, a mesa é formada por madeira, particularidade, quadrilátera com hastes, formada, produzida por um marceneiro. E a finalidade da mesa, a causa final? Estudar, servir de um local de refeição, servir de suporte. Então, a causa final seria a finalidade daquele objeto. Para que aquele objeto ele está constituído? Qual é a finalidade, a essência final daquele objeto? Então, essa é a observação. Essa seria a forma de entender as essências a partir dessas 4 causas de Aristóteles, da construção dedutiva, do geral para o particular, observando os primeiros elementos, a primeira essência, a primeira substância. Volto a dizer, a ciência antiga não realiza experiência. Isso tudo é um processo lógico de interpretação, de reflexão. E aí finalizamos com a ideia do ato e da potência, que é um conceito clássico do Aristóteles. O ato, a manifestação daquilo que o ser é. O que o ser é? O ser é aquilo que eu vejo. Está muito ligado à ideia das 4 causas. As suas essências, aquilo que eu vejo no ser. Por exemplo, eu olho essa semente aqui no slide, ela é um ser, a semente, aquilo que se manifesta para mim. Isso é o ato, aquilo que ela é em si. E o que seria a potência? Aquilo que a semente pode vir a ser ou a desenvolver. O ato é a manifestação do ser naquilo que eu observo intuitivamente. Estou observando a semente. E o que ele pode ser? Qual é aquela qualidade? Qual a potencialidade que ele pode vir desenvolver? A semente pode ser uma árvore. Então, a árvore vai ser a potência da semente. A árvore vai ser a qualidade desenvolvida da semente. A árvore é a potência e a semente é o ato. Só tem a potência porque teve antes um ato. Agora, se tu entendeu que a semente é o ato, aquilo que eu vejo, e a potência é a árvore, porque a semente pode transformar numa árvore, tu entendeu essa relação. Agora, quando eu olho para a árvore, somente para a árvore, ela passa a ser o ato. E essa árvore, sendo ato, ela pode desenvolver uma potência? Sim. Ela pode ser uma árvore frutífera, ela pode transformar numa mesa, a partir da madeira que sai dela, numa casa. Então, a potência, quando eu olho para a árvore, é aquilo que ela pode vir a ser. Quando eu olho para a árvore, ela passa a ser ato. E o que ela pode vir a ser? Uma árvore frutífera. O que ela pode vir a ser? Uma mesa produzida pela sua madeira. Então, do ato, ela manifesta as suas potências. Repetindo e finalizando, o ato, aquilo que é, a potência, aquilo que pode vir a ser. Nessas características, nesses aspectos, lembra? Contemplação, dedução, qualitativa, a ideia das 4 causas, ato e potência, são manifestações de um saber racional, de uma forma reflexiva da compreensão da realidade. Por isso que a filosofia é fascinante,
Por isso que os primeiros filósofos pré-socráticos e Aristóteles, usando somente o uso lógico, a reflexão lógica, procuraram compreender a ordem, o entendimento da realidade à nossa volta. A característica da filosofia, ou seja, da própria ciência antiga, é que eles não usavam instrumentos, que eles não realizavam experiências. Por isso, é uma forma dedutiva do saber. Eram precisos? Lógico que não. A ciência moderna, ela busca essa exatidão. A ciência moderna, ela busca compreender as leis da natureza de maneira exata para descobrir a regularidade. No passado, não. É um aspecto dedutivo e contemplativo. Acertaram sempre? Não. Não tem essa exatidão, então não acertaram sempre. Mas desenvolveram e deram base porque a ciência é hoje. Por exemplo, Tales, quando falou que tudo era água, ele errou no elemento. Ele errou no elemento. Nem tudo é água. Mas ele não errou na ideia, dedutivamente falando, de que há um princípio, de que tudo que existe tem um primeiro princípio, um primeiro uno, uma primeira unidade. Mesmo que ele tenha errado no objeto, essa ideia de que tem um princípio, uma unidade, é absorvida hoje pela ciência, que diz que tudo veio de uma grande explosão, de que tudo veio do uno, de um princípio natural. Então, é muito interessante e é fascinante olhar para essa ciência antiga, olhar para esses filósofos e perceber que, a partir de uma construção racional, eles procuraram compreender a realidade à sua volta, produzindo aquilo que chamamos de ciência antiga. Espero que você tenha entendido, meu bom guerreiro. Logo, logo vamos nos encontrar. E essa foi a nossa primeira aula. O próximo assunto será ciência, aspectos da ciência moderna. Um forte abraço para ti e até a próxima, meu bom guerreiro.